Não, não temos que. Faz sentido. Obrigada. Boa noite a todos. Muito obrigado por terem vindo. Ainda não. Pois eu não fiquei suficientemente. Agora sim. Boa noite. Muito obrigado por terem vindo e muito obrigado por se disporem a estar nesta conversa em que daqui a pouco também solicitarei as vossas questões para os nossos convidados desta noite. A Dulce Maria Cardoso nasceu em Trás-os-Montes em 1964, passou a infância em Angola, voltou a Portugal naquela dramática ponta aérea que trouxe de volta aos chamados retornados, uma experiência sobre a qual refletiu no romance O Retorno, publicado em 2011. Antes tinha escrito outros 3 romances, escreveu contos, recebeu vários prémios e está agora prestes a editar um novo romance ainda este ano, 7 anos depois do Retorno. Quanto ao Gustavo Pacheco, é brasileiro, carioca, nasceu em 1972, é diplomata e antropólogo, publicou o primeiro texto literário, creio que em Portugal, não tinha publicado antes, na Granta portuguesa. Foi também em Portugal que viu publicado já este ano o seu livro de estreia, um livro de contos intitulado Alguns Humanos. São os nossos convidados, são ambos autores da Tinta da China, e são os convidados para esta conversa em que o mote que nos foi proposto é suficientemente vago e suficientemente abrangente para podermos usá-lo do modo que entendermos, sem grandes espartilhos. A pergunta que nos foi proposta para esta conversa é esta: a quem serve a literatura? Ora, começo pela Dulce, que está agora a vir à superfície depois do período de mergulho para escrever o romance que publicará muito em breve. Vai sair, creio que já no mês que vem, está quase. Já foi entregue, não é? Já lá está. Portanto, agora é só as máquinas imprimirem-no. E depois de um longo período de finalização deste romance, com as dúvidas que imagino que um escritor necessariamente tem numa ocasião como esta, antes de ter as primeiras reações dos leitores, o que é que te serviu de combustível nos momentos mais problemáticos, nos momentos de maior desânimo, se é que houve desânimo, ou de dúvida, quando se instaurou a dúvida? O que é que te fez seguir em frente nesses momentos mais difíceis, na luta com o livro em que estiveste a trabalhar? A quem é que estavas a servir? Boa noite. Quem é que eu estava a servir? Eu acho que escrever, já disse isto várias vezes e tenho sempre esta sensação de me estar sempre a repetir, mas é o que eu penso e lamento não mudar de ideia todos os dias para ser mais interessante, mas continuo. Eu acho que escrever é muito infantil, é uma atividade muito infantil e de alguma maneira, enquanto eu estou a escrever, eu sou muito egoísta, como qualquer criança a brincar é egoísta. Portanto, eu estou a servir-me a mim no sentido de me divertir e de querer pensar sobre um assunto, não é? Porque para mim escrever tem muito a ver com esta ideia de discorrer sobre um assunto, quer dizer, não através das personagens, e eu sou cada vez mais, me reconheço nisso, uma autora de personagens, tanto é que este livro chama-se Iliette, que é o nome da personagem, e é a minha maneira de organizar. Este livro, assim, sem querer revelar muito, este livro tem muito que ver com a história do nosso país, portanto, eu parto sempre de temas e, portanto, da mesma maneira que o retorno, apesar de ser do Retornados, o tema é a perda e é um luto, este livro é a identidade. E, portanto, na identidade está a identidade da Iliette e está a do país que percorre. E nessa altura eu agarro-me a esta ideia infantil de estar neste faz de conta que não é que me anestesia do mundo em geral, até porque me faz pensar nele com mais urgência, mas de alguma maneira
é brincar a Deus, não é? É poder decidir tudo, é decidir quem vive, quem morre, quem se apaixona, quem tem filhos, quem não tem filhos. Isto é um poder muito grande. Depois também tem que haver esta ideia de um Deus omnipotente e omnipresente. Depois, se não formos muito vaidosos e se não quisermos estragar tudo, também temos que ter a outra característica, que é a da invisibilidade, não é? Portanto, o autor deve estar invisível nisto tudo e o mais invisível possível. Até lá, pode ter esta ideia de poder tudo, não é? E isso é muito viciante. Depois, isto é só assim, digamos, do ponto de vista do que é que eu faço. Depois tenho muitas dúvidas e quando disseste já está pronto, quer dizer, está pronto, depois estará pronto quando eu fizer a 100ª revisão, porque sou completamente obsessiva com as palavras e tenho que rever muito, e aí tenho a sorte da Bárbara compreender isso, não é? Porque acho que é exasperante, até para mim, mas tem que ser. Neste caso está fechado. Não está? A Bárbara não está aqui para. Ainda não está completamente, quer dizer, já está digamos, está em provas? Está em provas, quer dizer, já o dei a ler, que é, eu não consigo dar a ler ou partilhar enquanto estou a escrever, porque me parece que deixo fugir alguma coisa e que perco alguma, não sei, não é superstição, é mesmo de facto uma maneira de estar com a palavra enquanto, agora já o leu. E mais uma pessoa. Neste caso está agora a Vera Capista a ler para poder trabalhar sobre a capa. E pronto, eu começo a deixá-lo ir, não é? Começo a deixá-lo ir. Mas ainda tenho alguma coisa a dizer sobre ele, ainda tenho ali umas... Digamos que estou a pintar as unhas à Eliane. Ela já está vestidinha, penteada, estou-lhe a pintar as unhas agora. Agora, respondendo a outra parte, e depois isto é muito lento de facto, e sou muito demorada, tenho muitas dúvidas, muitas cada vez mais, e o que me agarra, isto vai parecer agora uma lamechice, mas é exatamente o que os leitores me disseram. Dos outros romances. Dos outros romances. Agarram duas coisas, os leitores, que são, na maior parte das vezes, muito generosos, e nisto as redes sociais ajudam muito, porque comunicam, não é? Porque dizem, porque se apresentam, etc. E os tradutores. Os tradutores, que são eles, no meu caso, a maior parte das vezes que andam de editora em editora para conseguirem as traduções e que acreditam mais no meu trabalho do que eu. E de alguma maneira não os quero desiludir, não é? E lá continuo. E depois, claro, a Bárbara e a Tinta da China, que tudo isto conta, não é? Não é determinante, mas tudo isto conta. Deixa-me primeiro formular aqui a questão. O Gustavo tem uma experiência diferente, porque publicou já este ano, ainda só este ano, o primeiro livro, que teve aliás ótimas reações, e o que me faz, a interrogação que me ocorre imediatamente é o que é que faz com que alguém que tem uma carreira fora da literatura, a certa altura, o que é que o faz passar da condição de leitor, que terá necessariamente, para a condição de criador, de escritor. Que propósito, para voltar àquela pergunta inicial, é que serve essa decisão de passar de uma situação a outra? Bom, boa noite. Eu acho que a pergunta a quem serve a literatura, ela está muito próxima de outra pergunta, que é para que serve a literatura, né? A ideia de utilidade de alguma maneira está presente aí, e é sempre uma coisa arriscada você se meter a dizer exatamente, a falar nesses termos, né? No meu caso, eu diria que a primeira pessoa quem serve a literatura sou eu mesmo, assim como a Dulce falou, né? Que basicamente a gente está nisso para se divertir, ou para enfrentar seus fantasmas, ou para encontrar algum tipo de liberdade, no meu caso, né?
No seu caso, como é que começou? O que é que despoltou essa... É isso. Eu tive não uma, mas várias carreiras que eu comecei, larguei no meio, interrompi. Eu tive várias profissões e em algum momento eu senti necessidade eu me senti muito pressionado, muito sufocado pela minha carreira, senti necessidade... Várias carreiras, licenciou-se em Direito, fez Relações Internacionais e tornou-se diplomata. Isso, fui antropólogo vários anos, também. fui antropólogo profissional há alguns anos, dei aulas também, fui professor e como burocrata que sou, né, que afinal me tornei burocrata, com algum glamour, mas um burocrata na diplomacia, né? É muito menos glamour do que as pessoas geralmente imaginam, né? Como diz um amigo meu, eu adoraria ter aquela profissão que as pessoas acham que eu tenho. Concordo. Não é bem assim, mas de qualquer maneira, assim como meio de vida, eu sou burocrata. Mas é evidente que não me satisfaz só ser burocrata, né? Então, eu sempre gostei muito de ler. Eu acho também que para quem é um leitor verdadeiramente obsessivo e compulsivo, a vida toda, em algum momento você sente a tentação de passar para o outro lado, né, do balcão, vamos dizer assim. Nem todo mundo cede a essa tentação e no meu caso eu cedi, mas também foi um processo longo, ainda um processo longo, né? Eu não tive muita pressa para fazer isso, ainda estou fazendo. Com que tipo de receios e com que tipo de entusiasmo? Ou seja, o que pratos da balança é que estiveram na equação antes de ceder a essa tentação de passar de leitor a autor? Eu queria escrever há muitos anos, mas eu passei anos da minha vida muito, assim, trabalhando muito, fazendo doutorado, trabalhando, depois estudando para o concurso, depois os primeiros anos de muito trabalho, e aí eu fui pai, tudo junto, e aí um dia você percebe que passaram 40 anos da sua vida e você ainda não publicou. E aí, nesse momento eu estava na Argentina, que foi meu primeiro posto, e por circunstâncias aí da carreira, meu primeiro ano na Argentina foi um ano muito tranquilo, foi quase um sabático. Então eu falei, agora ou nunca. E se eu estou aqui na Argentina, que é um lugar onde... E aí também teve algo de imponderável nisso, né, que é você estar num lugar onde você efetivamente vive no sistema literário, você respira a literatura. Você tem uma rede de livrarias, tem prêmios, você abre o jornal, tem suplemento literário, tem escritores fazendo oficinas o tempo inteiro. Então as condições favoreceram. Eu falei, agora ou nunca. Como aqui em Portugal. Entre as preocupações temáticas do Gustavo Pacheco e da Dulce Maria Cardoso, apesar das inevitáveis diferenças formais, eu encontrei um traço comum, que acho que é evidente, quem leu ambos dá-se logo conta disso, a preocupação com o modo como nós humanos, nós animais humanos, vemos e nos relacionamos com as outras espécies. A Dulce Maria Cardoso disse, aliás, aqui há tempos, numa entrevista que li, que foi o olhar de um cão que a fez pensar no que andamos aqui a fazer. E há animais em vários dos livros da Dulce, de forma até inesquecível. O livro do Gustavo Pacheco chama-se Alguns Humanos. Entre os protagonistas dos 11 contos reunidos nesse livro estão, por exemplo, os muriquis, que aprendi ao ler o livro, que são os maiores macacos das Américas. Há um orangotango logo no primeiro conto, há formigas, há humanos tratados como frequentemente são maltratados os animais. As histórias do livro nasceram independentes umas das outras, Gustavo, e a ligação delas surgiu, digamos, a posteriori, ou resultam de um programa previamente estabelecido na sua cabeça para dar uma unidade àquela temática que o livro tem? Não teve programa nenhum. Fui escrevendo um a um, em ritmos diferentes, né? Muito lento, assim, entre a ideia inicial e conseguir terminar o conto, em alguns casos se levou quase 20 anos. Quando é que se apercebeu que havia ali um fio condutor? Faz pouco tempo, na verdade, uns 2 anos atrás, eu comecei a achar que tinha um livro com uma cara, que não era só uma compilação de contos, que é o formato mais comum, né? Você fazer compilação, né? Vários contos que não necessariamente precisam conversar entre si, né? Não é? Mas eu comecei a achar que não, eu achei que eu tinha algo mais do que uma compilação de contos. Eu tinha contos que tinham ecos entre eles, ou que certos motivos se repetiam.
Mas isso foi bem mais recente, isso foi de 1 ano e meio para cá, na verdade. E aí eu tirei uns 2 contos que eu achei que estavam muito fora de esquadro em relação aos outros. Eu escrevi um de propósito para tentar dar alguma organicidade Que é maior. alguns humanos. Exatamente, que é o que dá conta do título ao exato. livro. Aquele e, foi no o fundo, último. é uma espécie de brincadeira com os temas dos vários contos Exatamente. que se vão sucedendo. Exatamente. E acho que isso tem no livro todo, né? Meu sobrinho me ensinou um conceito que eu não conhecia, que é familiar para quem joga videogame, que não é o meu caso, mas é o caso dele, que é o de Easter egg. Alguém já ouviu falar em Easter egg aí? O ovo da Páscoa. O ovo da Páscoa, né? Mas o ovo da Páscoa são brincadeiras que dentro de um videogame fazem referência a outros videogames, também existem isso em filmes, né? Brincadeiras internas. Piscadelas de olho, não é? Exatamente, exatamente. Eu sempre gostei muito disso e ele falou, seu livro é cheio de easter eggs. Eu falei, que bom, que ótimo. E esse conto Alguns Humanos foi o último que eu escrevi justamente para tentar... E também brinquei com a ordem deles, né? Porque eles estão ali numa ordem específica, né? A minha esperança é que não só o livro seja lido, mas que as pessoas leiam na ordem que eu coloquei e que isso provoque um efeito que eu espero que não esteja tão distante do efeito que geralmente se espera de um romance. As pessoas reclamam porque os contos não tem nada a ver com o outro e tal, não sei o quê. Eu gosto de um romance porque eu gosto de uma história longa, contada. Isso é o que eu ouço de amigos, né? Então eu espero que, embora os contos sejam muito diferentes, que eles deem alguma sensação de unidade do começo ao fim. Ao ler o seu livro e ao ver os seus dados biográficos, assaltou-me logo a ideia de que o facto de ser antropólogo tem uma relação direta com aquele livro. De que modo é que isso influenciou? Porque muitas daquelas histórias, percebi depois também por outras referências, não são exclusivamente ficção. São histórias que encontrou e a que deu depois uma carga ficcional e uma roupagem ficcional, mas que são histórias que partem de casos verídicos e factuais. Exatamente. Na verdade, o que elas têm de ficção talvez seja muito pouco em relação. Mas o Antônio Munhoz Molina, ele dizia uma coisa assim, uma gota de ficção tinge tudo de ficção. Então não precisa muito para transformar aquilo numa ficção. Se você pegar o livro e se der o trabalho de olhar no Google os nomes, as datas, tudo, vai ver que, na verdade, o que existe ficção é muito pouco em relação à vasta massa documental que tem ali, né? Mas isso é o suficiente para torná-lo como um livro de ficção. Mas foi um livro que na verdade, eu usei um pouco para digerir certas questões pessoais, né? Eu acho que todos nós, né? Quando a gente escreve, a gente está sempre digerindo certas coisas. E nesse caso, ele digeriu, assim, ele serviu para digerir meus anos na antropologia, não só do ponto de vista enfim, eu trabalhei no Museu Nacional, né? 6 anos no Museu Nacional do Rio, que todos devem ter visto. A tragédia que foi. Eu fiz meu doutorado lá e o museu era uma instituição muito peculiar, né? Porque ele foi a primeira instituição científica do Brasil, a mais antiga, e também foi o centro, por exemplo, da ciência racista no Brasil, né? Então, no final do século XIX, mediam-se crânios para provar que a raça caucasiana era superior ao elemento negro, esse tipo de coisa também no Museu Nacional, faz parte das contradições. É uma história muito contraditória. Então, no meu livro, foi a minha maneira assim, também de digerir um pouco dessas contradições que existem, né, na produção da ciência, no conhecimento. Mas também foi um jeito de digerir anos de discurso acadêmico, científico, que eu tive que ler, escrever e fazer, aquilo ali era pesado. Então, deixando cair uma gota de ficção das várias histórias exatamente. que vem pulando. Exatamente. Quando eu comecei a escrever a sério, assim, de verdade, eu me incomodava muito, porque saía naturalmente um discurso que era um discurso, uma terceira pessoa distanciada, fria, seca. E eu falei, não, eu quero escrever uma primeira pessoa. Era o burocrata a impor-se ainda sobre o escritor. Exatamente. Até hoje eu tenho uma admiração profunda por quem consegue usar a primeira pessoa de uma maneira tão expressiva como a Dulce consegue, por exemplo. Quando eu crescer, eu quero saber poder usar a primeira pessoa desse jeito. E aquilo ali me incomodava, até que eu, enfim, consegui, eu acho, transformar isso numa vantagem. Dizer, olha, vou ter que conviver com isso, vamos usar isso
tentar usar isso a meu favor, em vez de ficar brigando com isso e tentar escrever de uma maneira que eu não consigo, eu não sei, eu não posso. Não sei. Portanto, por isso é que há, por vezes, a sensação de falso relatório em alguns daqueles contos, não é? Exato, é quando eu descobri que eu podia usar esse registro de uma maneira paródica, de uma maneira crítica, de uma maneira irônica, aí isso foi libertador. Dulce, a relação entre ficção e imaginação, temos que voltar à questão do humano e da fronteira na relação com os animais, mas de que modo é que trabalhas a relação entre a ficção e a imaginação? Como é que se relacionam, no caso daquilo que escreves, a ficção e a imaginação? O retorno parte de uma vivência pessoal, da primeira pessoa, não sei em relação à Eliette, que ainda não conheço, ainda não tive o prazer de ser apresentado, mas de que modo é que as coisas se jogam nessa relação entre os dois territórios? É sempre ficção, mesmo o retorno é ficção, é tudo ficção. A verdade, além de ser longa e cheia de detalhes, é muito chata. É verdade, é muito chata, atrapalha muito. E, portanto, a ficção como digo sempre, arranjar a melhor maneira, a melhor mentira de contar a verdade, não é? E é isso a ficção que sublima. Eu, no retorno, por exemplo, se tivesse contado a história da minha família, e a minha história teria sido um outro livro, e seria um livro bastante mais desinteressante, penso eu. Não estou a dizer que este é interessante, mas estou a dizer que seria ainda bastante mais desinteressante porque lá está, porque eu estaria muito apegada, não é? Eu quereria ter feito justiça aos meus pais, quereria ter vingado aquela criança que voltou na ponta aérea, quereria ter ajustado contas com todos os que me insultaram, e portanto tinha uma agenda tão complicada que seria muito, a não ser que eu deixasse passar se calhar ainda mais tempo sobre isso, para criar o tal distanciamento, que eu acho que nunca se consegue. E, portanto, ao inventar uma história de uma outra família, neste caso até um rapaz, eu estou lá porque estou em tudo, não é? Eu aproveitei os factos históricos porque os vivi, não é? Tive esse privilégio, porque também foi um privilégio, foi uma dor muito grande, mas também foi um privilégio, porque raramente a nossa história em letra minúscula se cruza com a história em letra maiúscula, e também porque, digamos, o fim do Império Português, eu ligo muito à questão do Estado Novo e do Império Português, porque me faz de alguma maneira a impressão que nós tínhamos passado por isso de forma tão ligeira, não é? E quer dizer, a minha infância coincidiu com o fim do Império, e o Império teve 500 anos. Não foram 50, a ditadura foi 50, que já é assim quase 50, que é uma coisa enorme. Mas o Império são 500. E quer dizer, evidentemente que acho que nenhum de nós acorda e diz: ai, perdemos o Império. Ai, que estou aqui a sentir aqui falta do Império. Mas está cá. Mas é uma mudança profunda. Mas está cá, está no nosso código genético, enquanto povo. Está cá. Esta coisa de Portugal não é um país pequeno. E vê-se que está cá quando ganhamos o campeonato europeu, e aí voltamos outra vez a ser muito grandes e tal. Basta-nos uma pequena coisa para nos vir o Quinto Império outra vez. Parece que vem na água, não é? Abre-se a torneira e bebemos ali um copito. E por isso, de alguma maneira, isto está muito mal digerido. E nós temos esta relação esquizofrénica, que somos os piores, não há pior do que nós, mas depois também somos os maiores. E é preciso só assim uma espécie de uma correntar, que isto nos muda completamente. E isto acontece porque nós não pensamos sobre isto, portanto vamos reagindo. E a ficção é uma forma de digerir? Sim. A ficção, e voltamos ao que serve, e no caso do Gustavo, por exemplo, dos contos do Gustavo, quando a Bárbara me deu a ler, eu disse à Bárbara, a Bárbara deu-me a ler, disse: se gostares, gostaria que tu fizesse uma frase, e está uma frase, e disse: olha, eu acho que se calhar o Gustavo sai prejudicado de ser eu a fazer a frase, porque as pessoas vão achar que eu gostei dos contos do Gustavo por causa dos animais. Do género, olha, estão aqui dois maluquinhos dos animais, isto vai correr. Mas não, eu gostei porque são muito bons contos. Acontece a ver os animais, mas não
Não é isso determinante. Mas, evidentemente que serve para isso, ou seja, eu não gosto muito do utilitário, do para que serve, porque nós temos esta ideia que tudo tem que servir para alguma coisa. Não é? Tem que haver uma razão que justifique imediata, e quanto mais imediata, melhor. O longo prazo está, apesar de cada vez vivermos mais, parece que temos cada vez mais dificuldade em lidar com o longo prazo. É uma coisa muito esquisita. Portanto, queremos muitos anos para depois estarmos agarradíssimos ao presente. É estranhíssimo isto. E a ficção, neste caso, não me interessa muito o para que serve neste sentido utilitário, mas talvez o que serve, não é? E também me interessa mais que sirva, que nos sirva, porque nós humanos temos esta coisa de, ao pensarmos e ao termos tornado dominantes, somos nós que determinamos para que as coisas servem. E aí estão os outros animais numa grande conversa que seria outra. Mas pode também ser esta, podemos ir por aí também a qualquer momento. Sim, não, isto eu estava a dizer há bocadinho ao Gustavo lá dentro, por causa dos nacionalismos, do estar a subir e destas coisas das direitas e isso tudo. Estava a dizer que, de alguma maneira, nós ao permitirmos dizer este sofrimento é aceitável, abrimos a porta a todos os sofrimentos. Porque, quer dizer, porque depois este é aceitável, este, por exemplo, eu sou sensível a este, mas outras pessoas não são sensíveis a este. Estás a referir-te ao sofrimento animal? Ao sofrimento animal, por exemplo. A aceitação que temos em relação ao sofrimento animal. Acho que isto diz muito de nós enquanto espécie. Portanto, nós não podemos dizer está bem, infligimos este sofrimento a estes animais, mas a este já não. Portanto, e aquilo que tu estás a dizer, quer dizer, nós aceitamos que temos repugnância aqui neste lado do mundo em comer um cão, mas já não temos em comer vaca, e já não temos em vestir cobra, em calçar cobra, ou seja o que for. Portanto, vamos hierarquizando, vamos escolhendo, e isso tudo nem sequer há um olhar anormal sobre isto, é natural, é assim. E pronto, isso. Porque é ancestral também, há uma ancestralidade nessa. Que não justifica nada, que não justifica nada, como diz o. Mas explica, digamos, explica como é que se chegou ao... Sim, mas eu digo sempre, nós quer dizer, não há nada mais absurdo que vivemos em condomínios com reunião de condomínio, não é? Portanto, ou seja, o nosso lado biológico não tem nada a ver com isso. Portanto, se conseguimos isto e conduzir, não é? E temos que... não há muita noção para dizer sempre foi assim. Claro que foi assim, mas antes também era muita coisa diferente. Os contos do Gustavo tocam precisamente nessa relação e nessa forma como olhamos para coisas anómalas, normalizando-as. Gostava que o Gustavo também pegasse nesta ideia. Por exemplo, logo no conto de abertura, há um humano numa jaula de um jardim zoológico, e isso aparece naquele contexto como qualquer coisa de normal. Aliás, apareceu porque é facto, não é? Também é uma história factual. Isso. Essa e várias outras que estão no livro ou são verdadeiras, textualmente verdadeiras, ou são inspiradas em fatos reais. Pois é, então essa é uma questão que eu acho que é uma questão desde sempre me preocupa. O que faz um humano? Por que em alguns momentos no tempo, no espaço, algumas pessoas são consideradas humanas e outras não são consideradas humanas? Essa não é uma questão histórica, essa é uma questão contemporânea, né? Talvez você situar isso no tempo e no espaço ajude as pessoas a se deslocarem um pouco da sua própria realidade e virem a sua própria situação de outra maneira. É uma das funções, assim, com mil aspas da literatura, né? É de permitir ver de outra maneira a sua própria situação. Então, o livro de propósito, eu acho também, ele busca outros tempos, outros espaços, para falar indiretamente do nosso próprio tempo, do nosso próprio espaço. E também para deslocar o nosso olhar para qualquer coisa que hoje já nos parece anómalo, mas que naquele contexto não era anómalo, o que nos faz imediatamente pensar que provavelmente estamos a viver situações Exatamente. O que em que hoje agora é anómalo qualquer coisa que nos parece normal e normalizado, não é? Exatamente. Essa é um pouco a ideia. E também
procurar tratar isso de uma maneira sempre fluida e em mutação. Quer dizer, os pontos de vista, isso é o que eu tentei fazer no livro, os pontos de vista estão sempre mudando. Quando você acha que você entendeu, ah tá, então é isso, deixa eu me situar aqui, quem é o bom, quem é o mal, as coisas estão mudando. É difícil eu dar exemplos sem dar spoilers, sem dar spoiler do livro. Eu prefiro não falar, mas bom, vou dar só um exemplo aqui. Então, que era um grupo... Passa de spoiler a teaser. Continuamos a falar que era a língua dos ângulos. Nesse caso da jaula, né? Tem um ser humano, né? Um africano numa jaula, né? E os pastores americanos negros dizendo isso é um absurdo, como é que, né, em pleno século XX, os negros... princípio do século XX. Princípio do século XX, como é que no princípio do século XX os negros estão aqui, ainda são exibidos numa jaula e tal, você fica... E isso aqui é uma conspiração para mostrar que a teoria de Darwin é verdadeira, quando todos sabem que não é assim, então, que a teoria de Darwin viola as sagradas escrituras, ele está errado, né? Então você fica meio assim, de que lado que eu tô, né? E é esse... Digamos que é o certo pela via do errado, né? E o contrário. Ao contrário. Então, essa sensação de tirar o tapete por debaixo é o que me interessa como leitor e também como eu adoro como leitor quando tiram quando puxam o tapete de baixo. Porque se não for isso, acho que todos os leitores de verdade não gostam de ser tutelados, né? Não gostam que tenha um cartaz dizendo, olha, agora está na hora de aplaudir, agora está na hora de chorar, agora... Então eu procuro o contrário disso. Há um autor famoso israelita, um historiador chamado Yuval Noah Harari, que tem tido muito sucesso e pôs como questão central do nosso tempo a ideia de que estamos a caminho de nos tornarmos não humanos pela múltipla intervenção de vária ordem sobre o nosso corpo, sobre a nossa forma de pensar, etc. Eu sei que a Dulce tem uma especial atenção a este tema e a pergunta, neste contexto ainda da relação com os outros animais, é o que é que nos faz humanos? O que é que define o humano, para entender? É como tudo uma convenção. É uma convenção linguística neste caso. Tudo o que nós, e é o que nos faz humanos, e é o que é o amor, e é o que é a literatura, até esta literatura que nós estamos aqui, portanto, tudo parte de uma convenção, de um acordo, não é? Que normalmente é determinado pelas elites pensantes, que são minoritárias, e que determinam isto é literatura, isto é humano, isto é para preservar, isto é para proteger, isto não é para proteger. Portanto, basicamente, vivemos dentro deste código com um sistema de senha contra senha, que nos permite isso. Portanto, a primeira vez que disserem, não, este senhor que tem um cérebro de computador e umas pernas de não sei de quê, daquelas coisas todas com os nomes muito esquisitos, é humano, passa a ser humano. Até lá não é humano. Agora, e também a mesma coisa com o sofrimento e com tudo o que nós... Portanto, são tudo convenções. E basta ver que essas convenções são frágeis. Basta uma guerra ou uma catástrofe, que isto tudo se abana. Portanto, basta um avião cair num sítio qualquer e já se comem humanos, portanto, que é o último tabu, não é? E já se passam a comer humanos, portanto, tudo isto é muito frágil, E coisas que nós hoje temos, como, imaginemos, o amor maternal, é uma construção recentíssima. Poucos séculos que não havia, nem sequer era conhecida essa figura, não é? E pensa-se, isso era só as nobres que davam os filhos para amamentar. Não é verdade. As classes mais baixas também o faziam. E os filhos, como se dizia, era uma coisa que morria muito. E, portanto, os pais nem sequer portanto, a mortalidade infantil era tão elevada que não havia sequer laços afetivos. Hoje, nesta super proteção, não é? Eu tenho agora 2 bebés na família, muito pequeninos, eu digo, meu Deus, isto agora ter um filho é fazer um doutoramento, mas assim, porque é tanta coisa que é preciso, e tanto carro, e tanta coisa, que eu digo, mas eu andei... Os meus pais eram os assassinos. Punham-me no banco de trás. Agora, eu pego no miúdo um bocadinho para ir no táxi e meu Deus, parece que vou a caminhar por um terreno nuclear com crianças.
Não, acho que é mais grave, porque aquilo eles ficam mesmo. Portanto, há uma sensação, uma exigência de segurança e de que não é compatível sequer com a ideia de crescimento, ou seja, com aquela ideia de que tem que se aprender, não é? E estamos a criar uns seres completamente... Os humanos já são digamos, as criaturas mais dependentes, os que demoram mais tempo a tornar-se independentes. E nós, em vez não, estamos exatamente, a prolongar isso. E de repente temos... É verdadeiramente anormal o que estamos a fazer. Agora, isto eu rio-me, mas não tem piada, porque eles vão ser adultos e estão muito mal preparados. É normal no sentido de errado, ou seja... É errado. É errado porque nós não podemos proteger-nos de uma coisa terrível que é a morte, que é esta informação terrível que nós temos, que é isto vai acabar, mais cedo ou mais tarde, mas vai acabar, melhor ou pior, mas vai acabar. Ou, e o talvez acidente. pior, e a dor, evidentemente. Que o Amos Oz diz que é provavelmente a experiência mais transversal, a experiência comum aos humanos e provavelmente aos não humanos também. A ideia de que a dor é aquilo que nos liga e nos toca a todos. Evidentemente, a dor e o riso e o prazer e etc. Todas estas, digamos, o que nós dizemos o instinto, ou os sentimentos mais básicos, ou seja, o que for queiramos lá estar numa convenção verbal atribuir, para mim ligam-nos aos outros animais, isso é outra questão, mas mesmo entre nós só espécie, nós estamos a subverter isso. Estamos a subverter isso, a querer proteger o que não pode ser protegido. E, portanto, tudo isto vai nos tornando cada vez mais assustados, mais sozinhos, porque depois, evidentemente, a tarefa a que nos propomos é tão grande que estamos sempre a falhar. É inevitável, não é? Se eu decidir que vou voar, o mais certo é esborrachar-me no chão. Portanto, nestas questões nós estamos a querer... estamos a querer ser uns deuses, não é? Nós de facto estamos a conseguir muita coisa. Quando eu nasci, a esperança de vida era a que eu agora tenho. Portanto, nós, que somos da mesma idade, já estávamos preparados. Já estávamos, nesta altura, a chamar o cagalheiro. No meu caso, a esperança de vida das mulheres até é superior à dos homens. Pois, tu já tinhas patinado. Neste caso, estamos a achar que isto são os novos 30, ou qualquer dia dizem que são os novos 20. Portanto, esta ideia de eternidade arrasta connosco depois esta ideia de deuses, de imortais, não é? E claro que os deuses não sofrem, nem sangram, nem fazem nada disso. Estamos a fazer-nos muito mal. E o antropólogo Gustavo Pacheco, onde é que vê a especificidade do humano? Eu concordo com a Dulce, é tentador, bom, eu sou relativista por dever de ofício, então é muito difícil você querer agarrar o humano em alguma coisa, né? Até mesmo na biologia. Aliás, cada vez menos na biologia. Eu estava me lembrando do caso daquele... Eu vejo os debates mudando às vezes de grau, mas não de natureza. Estou me lembrando daquele caso do corredor, acho que foi quando foi nos Jogos Olímpicos, o corredor sul-africano que tem as próteses, né? Então, todo um debate que não era só um debate acadêmico, um debate prático, né? Em que momento você... Mas isso era muito humano, porque depois foi condenado por ter assassinado a namorada. Humano demasiado humano. Não há mais humano, não é? Não é mais humano do que isso. Então, é isso. Esse tipo de questão acho que existiu desde sempre e vai continuar existindo de outras maneiras, de outras formas, né? Formas que a gente não pode nem imaginar agora, né? Eu gosto do livro do Yuval, né? Porque ele aponta para caminhos assim que a maioria das pessoas talvez não esteja pensando, né? A noção de singularidade eu acho uma coisa fascinante. Não tenho ideia do que vai dar. Mas a noção da sobrevida, não é? Exato. Da capacidade de sempre elites, não é? Não é uma coisa que se estenderá à massa, à mole humana. Eu acho que ele não é suficientemente corajoso, porque quer dizer, eu acho que ele até ou não pensa ou tem medo de dizer isto. Mas tudo o que ele diz dá a entender que haverá duas espécies, ou seja, vai haver um descolamento. Uma elite sobrevive. Exatamente. E outra que é digamos, um despojo, exato. Isso já vai acontecendo, ainda que nós não queiramos olhar para isso, mas já vai acontecendo. Porque já há
E, por exemplo, nos Estados Unidos, que é o país dos grandes contrastes, por exemplo, em Los Angeles acontece isso, que é, passa-se naquelas coisas das praias de Malibu e assim, e aquelas pessoas não são de facto humanas, não têm rugas, são altas, magras, não têm idade, tudo muito cuidado. Depois atravessa-se umas autoestradas terríveis, assim com muitos carros, e é verdade, é assim uma coisa assustadora, atravessa-se aquilo tudo, vai-se estar a um bairro de que eles chamam white trash, e mexicanos, e negros, e aquelas pessoas é o contrário, há miúdos de 12 anos já amputados, porque são diabéticos, porque já não têm dentes, ou seja, aqueles dos 70 anos não têm idade, parecem 40, nem sei o que é que eles parecem, porque também não é bem 40, é outra coisa, e os outros são aquilo, portanto, e já estão lá, digamos, atravessados por não sei quantas autoestradas, já estão esses dois mundos que não são comunicantes sequer. Portanto, estes deste lado não têm acesso aos outros e vice-versa. É muito complicado perceber que aqueles dois são humanos iguais. Quer pelas oportunidades de vida que têm, quer pela vivência do dia-a-dia. Quer dizer, só uma abstração é que diz estes dois são humanos, não é? E isso já está a acontecer. Agora, o problema é que na maior parte das coisas está a acontecer, há bocadinho eu também dizia ao Gustavo, imaginemos que estamos a falar do surf, nós estamos sempre muito focados na onda, não é? O que acontece é que antes da onda se formar daquela crista, não sei o quê, há as correntes. E as correntes estão lá há muito tempo e são muito mais lamacentas e lodosas e que não se consegue perceber o que é que lá está em baixo. E na verdade isso já está tudo a acontecer, isso já está em marcha. E agora isto não é ser terrível e fatalista, mas quer dizer, nós temos alguma coisa a dizer sobre isso se quisermos. O que não podemos é continuar a empurrar a barriga. Gustavo, tem esta visão também, diria, pessimista, não é? Não é pessimista? Não. Bem, se há uma corrente lodosa Mas isso é pronta a emergir... Evidentemente, só que lá está, por isso é que eu me lembro do surf, porque da mesma maneira que há surfistas que conseguem apanhar a onda e tornar aquilo bonito e útil, etc, nós também conseguimos, se tivermos consciência das correntes e nos treinarmos para isso, não surfar a onda, mas conseguimos aproveitar os tempos, não é? Porque há coisas maravilhosas neste tempo também, e a prova é que temos uma esperança de vida que não patinamos os dois, ainda estamos aqui para durar, espera-se, e portanto há maneira de aproveitar e temos mecanismos como nunca na história da humanidade houve. Portanto, eu acredito que cada indivíduo faz a diferença. Agora, não podemos é estar anestesiados, não podemos é deixar que a coisa continue, não é? Eu também não sou pessimista, não. Eu guardo meu pessimismo para a situação política do Brasil. Eu não fiz nenhuma pergunta sobre isso porque eu sei uso todo o meu pessimismo. Eu não fiz nenhuma sobra pergunta sobre muito isso porque pessimismo, sei que a plateia há de querer trazer essa questão à baila. Mas a ideia que tem sobre esta vaga de fundo que falava a Dulce é de que podemos, que cada indivíduo pode fazer a diferença, ou a de que corremos o risco de ser todos engolidos pela tal vaga lamacenta. Eu estava dizendo a Dulce também no livro da Hannah Arendt sobre o Adolf Eichmann, né? Eichmann em Jerusalém, ela diz, olha, é verdade que em algum momento ela se sente tentada a dizer que lição tirar disso tudo aqui. E é verdade que numa situação de muita opressão, a maioria das pessoas vai colaborar com os opressores. Isso é real, né? Isso é o que ela mostra ao longo do livro. Mas nem todas. E ela se agarra nesse nem todas, dizendo, se nós temos alguma esperança, eu não uso a palavra esperança, mas assim, na verdade é uma profissão de fé na humanidade, é isso, está concentrado nisso, nessa minoria que mesmo em situações assim muito abjetas vai resistir. Aí depende um pouco de que óculos você usa para ver. Você prefere ver a minoria ou você prefere ver a maioria que vai sempre colaborar, né, com a sua própria opressão muitas vezes, né? Então, eu tendo a simpatizar com a minoria. Vamos abrir a conversa a quem quiser eventualmente participar nela e fazer
alguma pergunta ou trazer alguma chega a este debate, mas enquanto não há ainda ninguém que levante a mão para intervir, ainda continuava neste modo à procura de tentar perceber como é que hoje podemos fazer a diferença. A literatura tem um papel nisso, nessa capacidade de cada um ter alguma pequena voz que seja para mexer na realidade que nos circunda. Quem faz ou quem lê? Quem faz ou quem lê, independe. Claro, eu sou leitora, tu és escritora, portanto podemos, e também és leitora. Exatamente, por isso eu acho que dos dois lados sim, não acho de maneira nenhuma que a literatura deve ser uma coisa de combate e de mensagem e panfletária. Para isso há a política e há o ensaio, e a literatura é outra coisa. A literatura tem que ser divertida, a ideia tem que ser entretenimento, e é por isso que a ficção é tão eficaz, porque nós, quando estamos a ler um ensaio ou estamos a ouvir um discurso político, etc., estamos com as defesas todas levantadas, não é? Estamos à espera de concordar ou discordar. Quando nos estão a contar uma história, se for divertida, nós estamos a embarcar naquilo. Portanto, se a história estiver bem contada, estiver lá muito misturado, esta é a ideia do... Isso é um pouco perverso. Mas é verdade. E isso está, por exemplo, há uma série que eu adoro e que falo sempre na série, parece que é Os Sete Palmos de Terra, que é uma série muito antiga. Essa série, eu vi um documentário, eu gostei, eu gosto, acho que está muito bem pensada, é muito bem escrita, é muito bem tudo, é a minha série preferida. E essa série, por exemplo, fez mais por os direitos dos homossexuais, o sexo na terceira idade, a morte, lidar com a morte, do que não sei quantos ensaios ou discursos que pudessem. Porquê? Porque entrava todos os dias na casa das pessoas, numa televisão que era a HBO, que não era, digamos, de nicho, mas também não era generalista, mas já chegava a muita gente. E de repente as pessoas percebiam, e foi muito engraçado ouvir no documentário aqueles norte-americanos do lado do Midwest. Exatamente, os rednecks, não sei o que, dizer, eu depois vi a série e depois eu tinha nojo dos homossexuais, mas depois vi que eles são como nós. Portanto, a série, ao tornar aquele casal, digamos, a vivência daquele casal, fez esta coisa. Ou seja, nenhum daqueles norte-americanos ia à casa de um casal homossexual ver que eles são como nós, mas ali, digamos... Essa ideia fluiu, passou. Essa ideia passou. Como, por exemplo, quem viu a série sabe, aquilo começa com portanto, há uma viúva, que também há juízes em Portugal que acham isso, que aos 50 anos já não há vida sexual. Mas pronto, mas existe, portanto, esta ideia de na terceira idade não há sexo. A viúva enviuvou e queria ter namorados, e isto passou, não é? Como passou, depois a série teve 7 temporadas, deu tempo para tudo, para a anorexia, para as drogas, para uma que era viciada em sexo, deu tempo para... E aquilo estava sempre tudo muito bem pensado. Eu nunca vi nenhum episódio a dizer ele agora está a tratar deste assunto. Não. Era a vida deles. Só que a normalidade faz-se assim, não é? Por isso é que a ficção aponta caminhos, e é bom quando... Depois há o Céline e aos outros, não é? Que são péssimas pessoas e que escrevem obras fantásticas. Mas a ficção aponta caminhos à partida para onde o belo coincide com o bem. A Dulce falou de uma série de televisão e suscita-me aqui a questão de saber em que medida é que há uma especificidade própria da literatura, ou em que medida é que a ficção é um chapéu de chuva que vai tanto do cinema ao do audiovisual à literatura, e que tudo isto, no fundo, são formas de contar histórias que são independentes do formato em que elas surgem. Achas que há uma vantagem especial na literatura, ou a ficção, o contar histórias, pode escolher o seu próprio modo, independentemente? Eu gostaria de achar que sim, assim, falando por mim, eu acho que sim, mas eu já sou inoculado desde pequeno. Eu faço o possível para inocular meus filhos na literatura, mas eu não tenho a menor expectativa de que todo mundo terá essa mesma impressão.
Pelo contrário, a gente já tem indicações claras aí de que os índices de leitura estão caindo por causa das séries que a Dulce tanto Não gosta. é por causa disso. Não é porque eu sei, estou provocando. Mas eu digo que a necessidade de ficção, a necessidade de ficção, eu acho que para mim é um dado, né? Existe, né? Então, quando a Dulce falava das séries, eu me lembrava das telenovelas brasileiras, que também, primeira vez que se vê um beijo gay em horário nobre na TV brasileira, é evidente que isso tem um impacto, de verdade. Já tem vários estudos contando isso, como temas aí polêmicos, entre aspas, chegando nas novelas, o impacto que isso tem sobre a formação do pensamento, com todas as contradições que isso existe. Não precisa ser boa dramaturgia necessariamente para tratar ou para levantar desses temas, até pode ser boa dramaturgia. Mas, antes disso, eu estava pensando, na verdade, no potencial subversivo dos livros, assim, em geral, não especificamente da ficção, mas dos livros. Porque ontem eu estava lendo, e é inevitável falar disso, eu estava lendo uma entrevista de um general que tá colaborando com a campanha do Bolsonaro, e ele falava que que os livros de história, tem muito livro enviesado, e que se chegarem no governo eles vão ter que fazer vão ter que eliminar os livros de história que não contam a verdade sobre a Revolução. Eles não chamam de golpe, evidentemente, sobre a Revolução de 1964. Então, esses livros têm que ser eliminados, porque eles não contam a verdade, têm que contar a verdade. Isso foi ontem, não foi 20 anos atrás ou 30 anos atrás. Então, isso mostra como está na ordem do dia. E eu acho que sempre estará o papel subversivo dos livros em geral, né? Os livros sempre serão mais subversivos, eu acho que essa é a minha crença, do que qualquer outra coisa, né? Hã? A arte em geral, né? Mas os livros talvez não sei, os livros talvez por permitirem mais a imaginação fluir de uma maneira mais solta do que as séries que eu gosto, do que o cinema que eu gosto, do que a música que eu gosto também. Eu sei, eu sou parcial com os livros. Há uma pessoa que quer fazer uma pergunta, acho que há um microfone. Não, eu vi primeiro aquele senhor, mas depois a senhora também. Aquele senhor ali ao fundo. Boa noite. Bom, meu nome é Ivan, sou do Brasil. Bom, o mote que serviu para essa conversa foi para quem serve a literatura. E esse mote tem uma carga subjetiva muito forte, que é para quais sujeitos serve a literatura e pronto. Eu tenho uma resposta para isso. Para mim a literatura serve para todo mundo, mas eu tenho uma dúvida para quais sujeitos os autores escrevem. Ou seja, isso implica outras questões, quais sejam a escolha de uma editora. Isso implica porque existem editoras que cobram um valor mais caro, existem uma editoras que, pronto, editoras independentes, etc. Ou seja, no momento que a gente escreve, a gente também escolhe um público a quem a gente direciona aquela leitura, aquela proposta. Essa é a minha pergunta para os autores, ou seja, para quem vocês escrevem? É basicamente isso. O Carlos, há muitos anos, nós já nos conhecemos há muitos anos, e neste caso é muito bom conhecermos há muitos anos, apesar de Portugal ser um país pequeno e parece que anda sempre toda a gente no mesmo poucarinho. Perguntou-me, num programa que o Carlos tinha, que devem conhecer o pessoal, e transmitiu, perguntou: para quem é que escreve? E eu, que era sempre uma pergunta surpresa primeira, e depois havia o genérico, e ele disse-me aquilo, e eu lido muito mal com o stress da resposta, disse assim: para todos os que sabem ler e escrever. Para todos os que sabem ler. Exato, para todos os que sabem ler. E pronto, e foi uma resposta muito tonta, mas continuo a achar que é certa, é para todos os que sabem ler. No meu caso, eu de facto tento, nos meus livros, que não haja um discurso que afaste as pessoas. Por exemplo, no Retorno, do que me deu mais prazer foi, por causa do tema, pessoas que nunca tinham lido um romance que leram o Retorno. E gostaram. E vieram-me perguntar
se havia outros livros que podiam ler, ou que livro a seguir meu podiam ler. Eu dizia, se calhar o meu é capaz de já não ser a mesma coisa. Mas indiquei-lhes outros livros, porque percebo que uma pessoa que nunca lê romances não vai gostar dos meus sentimentos, por exemplo. E por isso eu escrevo, de facto, eu acho que a arte tem muitas vantagens, mas a que deve ser bastante democrática. Eu já falei aqui várias vezes nas elites, eu não gosto de facto das elites. Sei que faço parte de uma, necessariamente, mas tento dar conta desse privilégio e tentar diluí-lo e alargá-lo, mas porque sim, é para todos os que sabem. Eu acho que o meu ponto de partida é diferente, mas o meu ponto de chegada é igual ao da Dulce, porque a minha meta era uma meta eu acho, uma meta bem pequena, que era agradar os meus amigos. Se os meus amigos gostassem, os amigos mais próximos, para mim já estava bom. E a maioria dos meus amigos não tem o hábito da leitura mesmo. Leem, assim, todo mundo trabalhando muito, todo mundo com filho, todo mundo fazendo doutorado. Então, o tempo que as pessoas têm para efetivamente ler ficção, elas usam para ver Netflix ou outras coisas. Então eu falei, se eu conseguir que os meus amigos leiam, gostem, falam, pô, gostei e tal. Já é meio que um grupo de controle, entendeu? Se meus amigos, que são gente que foi à universidade, que tem as ferramentas para ler, mas não necessariamente leem por falta de hábito ou por qualquer outra coisa. Se eu chego nesse grupo aqui, então eu consigo chegar a mais gente do que só as pessoas que gostam muito de ler, que leem, que é um grupo mínimo que sempre foi, né? E mesmo esse grupo mais amplo é um grupo muito pequeno, né? Então é isso. E eles gostaram, tá, gente? Se algum não gostou, não me disse. Olá, boa noite. A Dulce tocou num assunto que eu achei bastante interessante, que é uma coisa que eu também tenho observado bastante, é essa geração tão protegida, essa geração com tanta dificuldade, que eu digo assim, não sei como é que eles vão encarar a vida, mas a gente está criando, a gente criou, né? E eles também estão criando. Mas onde é que a gente está acabando com o iluminismo? Porque é uma coisa muito ligada à outra. Nós somos de uma geração de 68. Nós somos uma geração que ia para a rua, que fazia coisas sobre o amor livre, sobre a libertação. E a gente está vendo uma regressão total. Ele mesmo falou de novelas do Brasil, eu sou brasileira também. Eu já estou há muito tempo fora do Brasil, mas o primeiro beijo gay na novela. E hoje se criam problemas com o livro da Ana Maria Machado, porque dizem que aquele livro fazia com que a criança vá se suicidar, vai induzir o suicídio. Ontem eu conheci com o Léo Cunha, um livro de 25 anos atrás, as pessoas começaram, aonde que a gente errou na criação? E o que vocês acham, na visão que vocês têm dessa mudança tão grande do mundo, da nossa geração, de 68, para essa que está agora aqui? É porque se entendeu que falharam, a questão é essa. E de alguma maneira falhou-se. E como se falhou, por um lado é cíclico, mesmo que não se tivesse falhado, eu creio que vai. É como as calças à boca de sino, voltam sempre. De 30 em 30 anos lá estão as calças à boca de sino. E por um lado é cíclico, mas de alguma maneira houve uma promessa enorme que não se cumpriu, não é? E isto começou a falhar quando nós percebemos que os nossos filhos não vão ter uma vida melhor do que a nossa, porque é essa a ideia digamos, a expectativa. E a partir do pós-guerra foi sempre assim, os nossos filhos iriam ter, etc, etc. Depois percebeu-se que não. E como se percebeu que não, começou-se a perceber o que é que poderia ter levado a isso. E o que se levou a isso foi, imaginemos, a libertinagem e a pouca responsabilidade. Imaginemos que é isso. E começaram a corrente contrária. E a corrente contrária tem que ver com isso. E tem que ver com uma coisa agora muito terrível, que é esta questão, e eu, por exemplo, senti isto agora neste romance, a escrevê-lo, por razões que têm muito que ver com o país, que é o policiamento.
passou tudo a ser muito literal. É como se nós estivéssemos a ficar todos muito burros, porque é tudo literal. E, portanto, deixou de haver ironia, deixou de haver se eu disser, imagino, se uma personagem disser preto, isto já é... Eu quando escrevi o Retorno, há imensos pretos e coisas muito agressivas, porque havia muito racismo e continua a haver. E eu não notava que estava a escrever isso. E agora já noto, quer dizer, continuei a escrever. E lá está, na Iliade, preto retinto e coisas assim, porque era assim que se falava. Mas já noto que faço isso. Já noto que portanto, já tenho... Um mecanismo de consciência. Exatamente, continuo a fazê-lo, mas já... Policiamento. Exatamente, eu continuo a fazê-lo, mas já é uma opção. Aqui não era uma opção. Aqui era assim e eu fazia assim. Agora não. Agora é escolha. E isso é muito terrível. Pode ser policiamento ou consciencialização, não? Ou seja, eu Sim. sou advogado do diabo, mas há um aspecto que é policiamento da linguagem, é inevitável, é evidente que existe. Por outro lado, isso também decorre de uma necessidade de consciencialização de abusos e de atropelos. Sim, claro. Que se perpetuaram durante muitas gerações, muito tempo, e que agora são apontados, às vezes, muitas vezes com excessos, outras vezes com desobedecer, não é? Pois, mas primeiro é darmos muita importância à linguagem. Começa logo por aí. Ou seja, o grande estigma aqui não é ser negro. O grande estigma é a pobreza. Se for um negro, por exemplo, basta ir ali, eu moro em Lisboa, ali no pé do Corte Inglês. Há lá muitos negros a viverem, negros há uns tempos, há uns anos eram mais angolanos, agora são menos angolanos, mas eram esses negros, duvido que tenham sentido racismo alguma vez, porque são negros com muito dinheiro, que vão ao Corte Inglês, e na verdade são digamos, as empregadas recebem-nos com mais simpatia e dão prioridade sobre mim. Portanto, neste caso sou eu que me posso queixar de racismo. E é evidente, portanto, o maior estigma aqui é a pobreza. A mesma coisa com os retornados. Os retornados que trouxeram dinheiro e que faziam festas eram muito exóticos e muito populares. Portanto, nós temos aqui um problema que é esse, que é a pobreza é o que determina a segregação. Desde que se tenha maneira de ser, digamos, desde que se tenha dinheiro, que é, digamos, quase custa dizer isto, mas é verdade, pode ser gay, pode ser negro, que não se é tão afetado, ou quase nada afetado com isso. O problema é os negros pobres, os gays pobres, etc, etc. Pronto, isto é a primeira coisa. E depois é o que a linguagem faz nisto. Não é por se dizer preto ou negro que os direitos... a mim não me incomoda que me chamasse a retornada. O que a mim me incomodava é que esse nome correspondia a uma diferença de oportunidade. A um estigma. A um estigma, exatamente. Portanto, quer dizer, até me podiam chamar bolota. Quer dizer, é indiferente o nome, é uma convenção, mais uma vez. Agora, isso é que é determinante. E, portanto, quando nós começamos a ter em conta o acessório constantemente, e agora não se diz isto, não se vê aquela imagem, não se faz isso, deixamos passar o essencial. E depois há uma cobardia que é, não vou afrontar estes grupos, porque estes grupos são terríveis, porque são muito aguerridos, e vamos fazer a folha, basicamente é isso. Portanto, então vamos começar todos a encarreirar naquela coisa, não se diz, e cada vez mais isto se vai apertando, e qualquer dia estamos completamente tolhidos, porque já não há possibilidade de brincar, já não há... Quer dizer, uma brincadeira sobre uma anedota, por exemplo, por muito que possa ter conceitos, por exemplo, machistas e etc., não deixa de ser uma anedota. Vamos lá ver. Não quer dizer que aquelas pessoas que se estão a rir daquela anedota a seguir vão maltratar... porque nós somos múltiplos, ainda bem que assim somos. Desde que tenhamos consciência disso, evidentemente. Está preocupado com esta vigilância sobre a linguagem que parece ter-se instalado? Não exatamente com a vigilância sobre a linguagem. Me preocupa, sim, assim, eu acho que, como a Dulce falou, eu me recorro sempre também à sabedoria dos povos indígenas, assim, que pensam muito em termos cíclicos, né, de que as coisas vêm e vão, e de que eu me inspiro muito nisso. Me preocupa não tanto assim a alternância, o fato de que a gente está numa maré baixa, para usar um grande eufemismo, né?
mas me preocupa o fato de o que se faz com isso, né? Que lições se tira disso, né? Então, no caso brasileiro, é muito preocupante o fato de que a gente não está vivendo alternância de poder, ou alternância não é nem alternância de poder, alternância de mentalidade de época, ou às vezes mais conservador, às vezes menos conservador. Não é disso que se trata, né? Não só a ruptura, mas também a impressão que dá é que não serviu para nada. Nós temos vivido 21 anos de ditadura militar, porque as pessoas estão debatendo se houve ditadura militar. Estão debatendo os fatos. Então aí é outra situação. Isso é sério. Isso, né? Não houve ditadura, foi o regime de exceção. Aí, sabe, não houve tortura, houve métodos não ortodoxos. Isso me preocupa muito mais do que o politicamente correto. Acho que a gente está vivendo coisas seríssimas, na verdade. Eu tenho um pouco... Eu não sei, isso não me preocupa, não é algo que está no meu radar imediato. É evidente que qualquer tipo de policiamento de linguagem é sempre algo que a gente tem que se preocupar, mas eu acho que a gente tem coisas mais urgentes para se preocupar com isso. Eu estou muito preocupado com o que está acontecendo, não só no Brasil, mas em muitos lugares do mundo. E eu não sei, eu como alguém que tem filhos também, isso me preocupa. Eu vivi uma situação há 2 dias, eu não resisto à tentação de contar. Meu filho foi para a escola com uma bolsa, que foi a bolsa oficial da Flip. Esse ano a homenageada da Flip foi a Hilda Ist, né, que é a grande transgressora e tal, mas, enfim, já está praticamente no cânon, né, literário brasileiro. Vai chocar quem? Já morreu há mais de 20 anos e tal. E aí a bolsa oficial da Flip é um desenho da Hilda Ist, que são 2 peitos e um pau assim, né, um corpo trans, alguma coisa assim. E ele pegou a bolsa para ir para a escola, ele tem 10 anos, né. E aí, enfim, isso aconteceu agora, gente, isso aconteceu quinta-feira. E ligam da direção da escola, tem que ver aqui agora, que aconteceu algo muito sério, não querem contar o que é e tal. E o pessoal da direção da escola constrangido, porque as crianças ficaram polvorosas e começaram a debater. É uma escola de elite no Rio. Eu falei, nossa, gente, aí você respira fundo e fala, nossa, tá bom, vamos... O que a gente faz com isso, né? É um incidente, enfim... E cada vez mais a gente tem vivido esses incidentes. Os incidentes em si não me assustam. Me assusta a possibilidade de que a gente esteja vivendo tudo isso à toa, sem tirar lição nenhuma dessas coisas, sem transmitir. E cada vez eu fico mais convencido do valor da história. Sem história a gente não é nada, sem história e memória, né? Nós não somos nada. Que é sempre algo que me mexeu comigo, né? Eu morei na Argentina, por exemplo, que é um país muito obcecado com o seu próprio passado, e várias vezes eu ficava dizendo, pô, gente, vamos olhar para frente, né? Ficava discutindo o que aconteceu 150 anos atrás, se o General Rosas era um herói ou era um libertador, pô, sabe? Muita coisa para resolver na vida, ficam discutindo coisas de 200 anos atrás. E hoje é evidente que você tem que discutir coisa, tem que discutir mesmo, senão você paga um preço alto, como os preços que a gente está pagando agora, que são muito altos. Boa noite. Eu ouvi várias coisas que me fizeram pensar. Eu não sei como é que é de pôr a questão, vou dar alguns tópicos. Nós sabemos que, se não parecia que a intenção mundial era instalar a democracia. E na democracia abunda o senso da maioria. E quando se toca a falar na escrita, a maioria, à partida, não deve contar, porque o escritor escreve para todos, mas pode, de um momento para o outro, estar relegado para uma situação de subversão, como eu ouvi. E nós sabemos que a história repete-se. Eu há pouco, quando ouvi dizer que era como as calças boca de sino, eu achei curiosa a comparação que fez, eu pensei, será que a repressão vai voltar a usar-se como as calças boca de sino? Isto aliando à ideia do escritor ser subversivo. Quer dizer, se o escritor não diz o que a maioria pretende, provavelmente vai ser relegado para segundo plano. Eu já não vou mais longe, fico por aqui. E eu pergunto, qual é a coragem do escritor? Se vai abundar um interesse mundial em relação àquilo que é desejável,
em relação à liberdade e à criatividade que o escritor tem e à necessidade que tem de discordar com aquilo que se entende que é a verdade comum. Eu não sei que considerações é que podem fazer a este respeito. Eu não me alongo mais, não sei se estou a perturbar a intenção, mas eu acho que isto talvez diga alguma coisa. Muito obrigado. Bem, o que é mau e bom é que o escritor tem muito pouco poder. Portanto, não é preciso ter muita coragem, nem pouco, ou seja, não vai mudar, tirando coisas muito excepcionais, não vai mudar nada. Não, quer dizer, qualquer político de segunda linha tem mais poder que o maior artista. E isto é muito terrível, mas é assim que as coisas funcionam. E talvez também nos cabe a nós pensar nisto, porque ninguém tem poder por si só, tem poder porque lhes é dado o poder. E de alguma maneira, se calhar, isto é terrível o que eu vou dizer, no sentido de parecer que estou a culpar os cidadãos por permitirem, por exemplo, o que está a acontecer no Brasil e em muitos outros países. Mas de alguma maneira, sim, de alguma maneira há muita gente a favor de determinada situação, não é? Essas pessoas estão lá, como as que elegeram o Trump, ele foi eleito, com a ajuda da Rússia ou não, mas foi eleito. Portanto, nós temos é que pensar, em vez de dizer, que eu fui, por exemplo, estive lá nos Estados Unidos há pouco tempo e andei muitas vezes de transporte de táxi ou de Uber, ou o que fosse. Então perguntava sempre, e não encontrei uma pessoa que não fosse a favor dele e que não dissesse que se ele se candidatasse, votava outra vez. Então, eu não, quer dizer, a ideia é dizer, mas meu Deus, aliás, uma pessoa era negra que me disse isso e eu disse, então o Obama, eu assim, mas nem foi aquela coisa. E ela disse, não, nem me faça começar o Obama, então odiava de facto o Obama. Isso em que zonas? Em Washington, agora que me dá. E então, eu não tenho a arrogância de dizer que aquelas pessoas são todas doidas e anormais e burras. Eu tenho é que perceber o que é que lhes falta, o que é que lhes faltou, para agora quererem isso. É isso que eu tenho que perceber. E só consigo perceber isso se tiver a humildade suficiente de não ficar arrogantemente na minha ideia, que eu não gosto nada dele e acho que ele está a fazer um péssimo trabalho e isso tudo. Mas quer dizer, eu não posso discutir assim com as pessoas, porque evidente, não posso. Portanto, eu tenho que perceber o que é que lhes faltou para chegar lá. O que é que faltou neste caso? Faltou a tal desilusão que há bocado falava, faltou esta ideia do mais do mesmo, que é terrível, mas na verdade qualquer um de nós associa neste momento política a malandrice, no mínimo, ou a corrupção. Ou seja, a política é o que trata do bem comum, devia ser a profissão mais nobre, porque é o que trata de tudo, não é? Funcionando a política, funciona tudo. E não, quer dizer, nós todos, roubou, pronto, já não ligamos. E isto diz de nós. Diz de nós. Eu também faço o mesmo. Mas quer dizer, por exemplo, em Portugal, no Brasil é outra questão ainda mais grave, mas em Portugal, que não há esta ideia de urgência, mas é muito raro o dia que tu não tens um escândalo de quem roubou, de quem desviou, de quem fez isto, de quem foi incompetente, e continuam lá todos. É que não há nada. E nas próximas eleições vão continuar. E vão continuar. E nós cá estamos. E, portanto, isso diz de nós. E não é do escritor, é do cidadão. Eles são muito menos do que nós. E não caem, não vêm de Marte. Portanto, a Terra não vem de Marte diretamente para São Bento. Eles somos nós. Portanto, não há... Acho que mais do que pensar como é que eles estão a fazer isto, a pergunta e eu nisto sou sempre... É colocar-me a mim, o que é que eu estou a fazer para permitir que isto continue? Se nós todos fizéssemos essa pergunta, possivelmente as coisas estariam diferentes, em vez de achar que não, que a culpa é toda deles. Não é? Nós não temos nada a ver com isto. Deixa-me só fazer aqui uma pergunta ao Gustavo. A Dulce falou no eles. Será que aquilo a que estamos a assistir em várias zonas do mundo, nomeadamente do Brasil, com o regresso de velhos fantasmas, terá a ver com esta ideia de que há uma casta ou uma oligarquia, no senso comum, uma ideia na população em geral de uma casta intocável e que, portanto,
está permeável à ideia de que quem aparentemente, não, em muitos casos é aparentemente, vem de fora do sistema, vai deitar abaixo essa oligarquia de poder? Sim, com certeza. Mas esse é um processo já extensamente descrito na literatura de ciência política, não se aplica só ao Brasil, né, o Berlusconi e muitas outras, a própria figura do Trump. O que espanta, assim, o que espanta de novo no caso brasileiro é a ignorância sobre o próprio passado. O Brasil é um país que escolheu não ajustar as contas com o seu passado. Escolheu, assim, faz parte da história brasileira varrer conflitos para debaixo do tapete. Depois a gente vê e tal, né? Tá toda a mitologia da cordialidade brasileira está baseada nisso, né? Todas as transições políticas mais importantes da história do Brasil, todas são caracterizadas por essa aparente cordialidade, né? Sem derramamento de sangue e tal. Só que alguma hora vem o retorno do recalcado e estamos vivendo uma dessas horas. E aí é comum que isso apareça, e não é a primeira vez, inclusive na história brasileira, que esse retorno do recalcado surja projetado na figura do outsider, né? Nós já tivemos um presidente, assim, o Fernando Collor. Fernando Collor, né, 30 anos atrás, quase 30 anos atrás, se vendia como, não, eu sou o caçador dos marajás. Os marajás eram os políticos que ganhavam muito dinheiro, então ele se projetou, a partir como governador de um estado pequeno, Alagoas, se projetou nacionalmente como esse é o cara diferente, mas isso tem mais de 30 anos, né? Então não aprendemos nada, então é isso, essa questão que não é assim, todos os países passam por momentos de sofrimento, todos os países têm suas dores, suas chagas, mas assim, espera-se que os países aprendam com isso e não fiquem repetindo ou voltando. Isso aqui me fascina. Agora, eu não fique muito chateado com os taxistas, não, porque os taxistas, sabemos, eu como cientista social, eu suspeito que existe uma conspiração internacional de taxistas em todo mundo, que eles se juntam secretamente para trocar informações. Também do Uber. A outra coisa do caso de Portugal, por exemplo, não é tão grave, mas na verdade nós também transitamos do tal Estado Novo para a democracia sem grande alarido. E há, por exemplo... Apesar de tudo, houve 75 e houve 75, Carlos, mas quer dizer, por exemplo, os informadores, que é uma coisa que sempre me transitaram muito facilmente para serem pessoas terríveis na sociedade para se integrarem na democracia. Essas pessoas continuam e vão outra vez ser informadores. Se agora viesse outra vez o de Salazar, eles eram outra vez informadores. E estão cá, estão entre nós. Portanto, e por exemplo, esta questão também de agora que também vem para dizer dos países não aprenderam nada e não quer fazer. Tem agora uma discussão aqui em Portugal muito, que é o Museu das Descobertas ou dos Descobrimentos. Mais uma vez, só o nome do museu já provocou rios de tinta. O que é que nós estamos a falar? Quando estamos a falar disso, acho que aí já não queremos muito entrar por aí. Já não nos convém muito entrar por aí. É como se, estando um determinado nome, está tudo garantido. E não está garantido porque o processo é traumático e exige um luto, exige um conflito que nós não somos... Esta ideia dos grandes costumes que vocês também têm, porque lá foram colonizados por suecos. Portanto, esta ideia de que é tudo, em nós tudo fácil e simples e que não somos racistas e que não somos isto e não somos aquilo, é falsa. Mas nós dizemos isto. Num grupo, experimentem um café qualquer, assim mais popular, e dizem assim, Portugal é um país... Nós somos racistas. Experimenta. Quer dizer, eles matam-te. E é dizer que não são racistas. Não. São assassinos. Portanto, ainda estamos numa fase muito recuada que é a da negação. Não é? Nós ainda negamos o problema. Portanto, ainda estamos muito longe de resolver. Porque nós nem sequer aceitamos. Se nós aceitamos, está bem, somos racistas. Há pouco tempo, há 2 dias, apareceu na SIC Notícias uma senhora, que não sei se viram, uma negra, que lhe foi atribuída uma casa num bairro social. Então, com as câmaras da televisão, não deixavam a senhora está a tentar entrar na casa desde março, na casa. E os vizinhos, cada vez que ela lá chega, dizem, não queremos aqui. Não é nada contra si, não queremos negros, não queremos, eles dizem pretos nem ciganos.
Mas não é nada contra si. Nós estamos contra a Presidente da Câmara, porque ela sabe que nós não queremos cá pretos nem ciganos, portanto, do género, está a pedi-las. A senhora não vai. E isto é com as câmaras da televisão. A senhora diz que sem as câmaras da televisão já ameaçaram de morte, etc, etc, etc. Vez seguinte perguntar, então, mas não é racista? Não, eu não sou racista. Podem ficar onde quiserem. É impossível. Não é? Não, é impossível, portanto, é muito para trás. Isto é Portugal sem os constrangimentos do Brasil e com a idade que temos de democracia. Bom, não vejo mais ninguém a querer intervir e ficamos assim um bocadinho uma nota sombria com este final. Vai melhorar, gente, vai melhorar. Não, porque estamos a tomar consciência. Estamos a tomar consciência e também temos a oportunidade de ler bons livros. Exatamente. Portanto, fica a sugestão dos romances e dos contos da Dulce Maria Cardoso. Foi reeditado no verão o primeiro romance da Dulce e está quase a sair o novo. E há alguns humanos, os 11 contos do Gustavo Pacheco. Fica a sugestão de leitura e o agradecimento por terem aguentado esta conversa esta noite. Muito obrigado por terem vindo. Boa noite.